de hoje tem por nome Vida. E diz assim o texto sagrado no capítulo 9, versículo 1. Tenho refletido sobre essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Versículo 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, aleluia. O meu autor favorito, o C.S. Lewis, em seu livro O Peso da Glória, ele escreve o seguinte: soldados e cristãos são ainda seres humanos. As ideias do não religioso sobre a vida religiosa e a do civil sobre o serviço militar são delirantes. As pessoas que não conhecem o que é a vida de um soldado, as pessoas que não conhecem o que é a vida de um crente, geralmente têm uma fantasia sobre o que é a nossa vida. Tem uma fantasia sobre o que é a vida do crente. Alguns fantasiam que nós somos todos tristes. O vídeo de hoje mostrou o contrário, né? Como é que tinha gente sorrindo. A gente estava rindo até para tortada na cara ontem, gente. Que beleza, hein? Tinha uma galera aí com medo de estragar a sobrancelha, né? Mas a gente estava sorrindo, feliz. Mas tem muita gente que não é da igreja e tem um delírio sobre nós. É uma fantasia sobre nós, achando que crente é tudo triste, que crente é tudo jururu, que crente é tudo deprê. Somos não, meu irmão. O fato é que muita gente não consegue compreender o que é a nossa vida. Deixa eu definir o que é a nossa vida aqui no primeiro versículo que foi lido. A nossa vida, sabe o que é a nossa vida? Nós estamos nas mãos de Deus. O texto sagrado diz: nós estamos todos nas mãos do Senhor. Aí ele vai fazer uma lista na poesia, aqui Salomão era brilhante. Na lista dele ele vai falar o bom, o ruim, o pecador, o não pecador, o puro, o impuro, o inteligente, o sábio, o não inteligente. Todos estamos na mão do Senhor.
Alguns acham que estão na mão do acaso. Não, meus irmãos, estamos todos na mão do Senhor. E isso é uma informação assustadora. Maravilhosa, mas assustadora. Saber que tudo está fora do nosso controle. Alguns pesquisadores já pesquisaram e perguntaram isso. Alguns acadêmicos de comportamento humano já estudaram sobre isso e descobriram que o maior desespero do ser humano é pensar que não está no controle da vida. Irmãos, não estamos no controle da nossa vida. Nossa vida está nas mãos do Senhor. A vida do ser humano é um sopro. A vida do ser humano é um instante. A vida do ser humano é uma dependência plena e total da graça de um Deus que aprendemos na Sagrada Escritura, que é um Deus bom, meu irmão e minha irmã. Então, para alguns, descobrir que a existência está nas mãos de um ser onipotente talvez seja desesperador, mas para nós, irmãos, crentes, para nós que conhecemos o Senhor, que temos vivido, especialmente a gente que já viveu um pouquinho mais. Pastor, mas o senhor tem uma cara de tão novinho, de tão bonitinho. É, meu irmão, eu tenho essa cara de novinho, mas já estou ficando mais velhinho. Del, daqui a pouco, Del, vou estar te convidando para a minha festa de 50 anos. Olha só, gente. Aí você fala assim, não, pastor, não é possível. 50 anos, o senhor, sei que é difícil, gente, de acreditar. Mas até eu chegarei lá. Ou até rimou. Meus irmãos, nossa vida está nas mãos do Senhor. Que essa seja uma verdade que traga consolo ao teu coração. Se você colocou a planta do pé hoje aqui nesse lugar, angustiado, um coração apertado, talvez esteja sobrando dinheiro no teu bolso, mas esteja faltando tranquilidade na tua mente para colocar a cabeça no travesseiro. Que nessa noite você saia daqui consolado e confortado com a linda verdade que Salomão nos presenteia nesse primeiro versículo aqui. Nossa vida pertence ao Senhor. Estamos na mão do Senhor. Mas esse texto sagrado, no versículo 3, ele vai nos afirmar outra coisa aqui preciosa. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece a todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem e depois estão indo rumo aos mortos. A outra coisa que esse texto afirma, e eu vou afirmar nessa noite, é: estamos indo na direção da morte, e a morte é fatal. A morte é fatal. É irremediável. Até o derradeiro dia dá para tomar remédio. Até o penúltimo dia, o antepenúltimo dia, dá para tentar uma técnica da medicina, da enfermagem, mas quando a morte vem, não tem mais remédio. Ela é fatal. Ela é um momento crucial. Ela é um golpe na vida. E para este golpe, não tem remédio. Para esse golpe, não há solução. Quando vem a morte, irmãos, já era. Não tem para onde fugir. Quem sabe você está aqui hoje e um amigo teu tem pregado o evangelho para você, há muito tempo. E você fugindo. Quem sabe você tem sentado nessas cadeiras aí, domingo após domingo, mês após mês. Quem sabe de vez em quando você sente uma vontade, sente uma saudade, volta e senta aí nessas cadeiras.
Sabe por que que a gente ainda faz essas coisas? Porque ainda dá para fugir quando está vivo. Mas quando vem a morte, não dá para fugir da morte. Por quê, pastor? Porque a morte é fatal. E segundo o versículo 3 do capítulo 9, Salomão nos afirma que ela virá sobre todos nós, de maneira democrática. Para os que viveram um pouquinho menos, para os que viveram um pouquinho mais, para os que ganharam um pouquinho mais de dinheiro, para os que ganharam um pouquinho menos. Meu irmão, minha irmã, ela é uma realidade inevitável. Mas eu posso afirmar também no versículo 4 o seguinte: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Diga glórias a Deus. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha para cá. Aí Salomão agora se vale desses ditos populares. Ele se vale de uma expressão muito comum. Eu quero agora que você pense o seguinte comigo aqui. Alguns não entendem esse texto, querido professor José, porque quando leem esse texto ficam pensando no pet que tem lá em casa. O Sérgio tem uma pitbull lá, que ele fala que é um docinho. Como é o nome dela, Sérgio? Polly, olha só. É mansinha, né, Sérgio? Eu não acredito, eu morro de medo de pitbull. Né? Mas ele falou que é um docinho, né? Glória a Deus. Eu tenho um lá também, Peter Parker, meu cachorro. Coisa mais linda lá de Santiago é o Peter Parker. Já tem cachorrinho, Lucas? Ainda não? Vai ter, uma hora você vai ter. Amém? Presta atenção. Esse texto não está falando de pet, não, gente. Essa época não tinha pet. A gente estava ontem lá no sítio brincando e veio o Fred, a coisa mais linda do mundo, o cachorrinho que tem lá no sítio, né? A Giana e o Wilton também tem um. Cadê o Wilton? Cadê o Wilton? Ali atrás? Cadê o Wilton? Ali. O nome do cachorro do Wilton é um nome muito bonito. Roscão. É o nome do cachorro dele. Nomes bonitos, né? Os irmãos criativos. Nessa época não tinha pet. Cachorro nessa época, cão. O que Salomão está se expressando e falando aqui é um bicho quase do mato. Os cães ainda não eram domésticos nessa época. O cão, o bicho doméstico, cãozinho de casa, isso é um advento muito moderno, não é desse texto. Cachorro nessa época aqui, cão, né, essa expressão cão, era um bicho que vivia no meio das pessoas, sim, não era um bicho apenas do mato, não era um cachorro do mato, mas era um bicho que vivia na rua, com lepra, com sujeira, roubando comida, comendo restos. Eram bichos muito violentos e sujos. Aí Salomão está querendo dizer, para exemplificar, ele usa uma expressão hiperbólica aqui. Ele aumenta, né? Então ele fala assim: mais vale um cão morto, um bicho leprento e sujo, vivo, do que um leão morto. O leão que aqui para essa sociedade, para nós também tem esse símbolo, mas para eles ainda era mais forte, era o símbolo de poder, era um símbolo de reinado, era um símbolo de força. O que esse homem, esse poeta está dizendo é: por mais forte que você seja, por mais poderoso e imponente que seja o seu prestígio humano, a morte tem o poder de acabar com isso. Então eu afirmo, a morte é um ponto final, meu irmão e minha irmã.
Pastor, mas eu estou lutando muito e eu ganhei um anel, glória a Deus. E eu arrumei agora uma pós-graduação, glórias a Deus. Fiz um mestrado, fiz um doutorado, fiz um MBA, glória a Deus. Faça tudo o que você puder fazer, meu irmão, mas entenda, quando a morte chegar, um ponto final será colocado nessa história. E para lá, não levaremos prestígio algum, poder algum, influência alguma. A morte vai colocar um ponto final na nossa existência. Versículo 5 diz assim, para completar essa ideia, de uma maneira brilhante aqui, Salomão, ele escreve: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. E não tem nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. E aí ele fecha aqui essa ideia no versículo 5, dizendo que os vivos sabem pelo menos que vão morrer. Ele faz uma piada aqui, ele faz uma ironia aqui. Fala, não, quem está vivo pelo menos sabe que vai morrer. Que não saiba muita coisa, ele sabe pelo menos que vai morrer. Mas quem está morto, sabe de quê? Sabe de nada. Meu irmão, esse versículo é assustador. Esse versículo é daqueles que pegam o nosso coração e colocam ele apertadinho. Porque ele nos revela a nossa limitação. A morte é um limitador na vida do homem. A morte é fatal, é um ponto final e é um limite. É um limitador, é um claro limitador. Não, todo mundo pode ir até tal lugar, mas se a morte chegar, pronto, este é o limite, ninguém passa desse limite. Ninguém produz depois desse limite. Não há quem receba uma recompensa depois da morte. Não há quem tenha uma memória que vá fazer uso dessa memória depois da morte. Por quê? Porque a morte, irmãos, é o nosso limite. É o nosso limitador. Pensadores e poetas, irmãos, se debruçaram sobre a ideia da morte e todos eles entenderam e compreenderam ao mergulhar sobre o pensamento, sobre o findar da vida humana. E ao mergulharem na ideia da morte, vez por outra, esbarraram na ideia de um Deus criador. De um Deus que olha para a nossa existência e nos convida a olhar para a morte, não com medo de viver a vida, mas olhar para a morte como um lembrete de que a vida precisa ser melhor vivida. E aí, a partir do versículo 6, Salomão nos lembra isso, nos lembra, nos dá um estalo. Parece que a partir do versículo 6 aqui, Salomão nos cutuca, mexe conosco e fala assim: ei, você ainda está vivo, você está escutando minha poesia, você está escutando o texto que eu escrevi, então você está vivo. E se você está vivo, há esperança para você. Versículo 6 diz assim então, irmãos, olha que lindo. O amor, o ódio, a inveja, para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Está falando dos mortos. Versículo 7. Portanto, vá. Agora, gente, olha para cá. Ele fala que não adianta mais, versículo 6. Quem já morreu, já era, já foi. Aí ele vira para quem está vivo e fala, portanto, escuta agora. Você está vivo? Quem está vivo aí, dá uma glória a Deus. Se você está vivo, esse texto é para você. Amém, gente? Glória a Deus.
Versículo 7. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Pastor, você está dizendo então que seja qual for a coisa que eu faça da vida, Deus se agradou? Entenda uma coisa aqui. Salomão está falando da vida humana. Ele não está falando de salvação aqui. Ele está falando que se Deus te deu a vida, foi com alegria que Ele te deu vida. É nesse sentido que Ele se agradou. Ele se agradou e te deu a vida. Então, se Ele te deu a vida, vá. O que Salomão está falando é, vai, pega a tua família, coma o pão, beba, se alegre, esteja feliz, é o que Salomão está dizendo. Versículo 8. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Olha para cá mais uma vez. O que ele está dizendo, roupa branca, gente, aqui, presta atenção. Roupa branca era o símbolo da roupa pura, da roupa limpa, da melhor roupa que alguém poderia vestir. Pastor, e o que é óleo na cabeça? É a unção que teve de manhã? Não. Sabe o que era óleo na cabeça, Marcinho? Era como se fosse um gel. Dá um glória a Deus quem usa gel aí. Ué, gente, só eu que uso. Não uso gel não, uso creme para pentear. Cheiroso, depois dá um cheiro aqui no meu coco, eu deixo. Sou muito alto não, é facinho, vai cheirar meu coco. O que Salomão está dizendo é, vai, coloca a tua melhor roupa, passa o produto no cabelo. O que ele está dizendo é, use o cosmético, era o cosmético da época. Se fosse para hoje, ia falar, ei mulher, vai lá na Eudora e compra um batom. Vai lá e quem mais? Que eu só conheço a Eudora. Avon presta ainda? Presta. Na Natura. Vai lá, o quê? Boticário, minha mulher ali, já está mandando letra. Meu Deus. Minha mulher, a gente passeou um dia desse e ela achou que tinha perdido um batom. Gente... Ela me fez rodar quilômetros para voltar lá no restaurante para achar o batom que ela tinha perdido. E achou. Dá um glória a Deus aí, gente. Ela achou o batom perdido, meu Deus. É? Salomão está dizendo aqui, se veste bem, coloca um gel no cabelo, se ajeita, coloca a tua melhor roupa, pega a tua família e vive a vida. Isso Salomão está dizendo. Ele fala mais. Olha aqui. Versículo 9. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Vou te dar uma moral agora, marido. Se tu está perto da mulher que você ama aí, pega na mão dela aí e fala, I love you, meu bem. Conselho de Salomão. Fala aí, Sérgio. Fala aí, Sérgio. I love you, meu bem. Me dei bem. Pega a mulher da tua vida. Olha aqui, ó. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Todos os dias dessa vida fugaz. Aí ele manda aqui uma ironia maravilhosa. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque essa é a parte que lhe cabe nessa vida, pelo trabalho que você se fadigou debaixo do sol. Presta atenção no que eu estou dizendo. Esse texto não é uma liberação para viver a vida de qualquer jeito. Alguém talvez pense assim, né? Não, já entendi, pastor. Eu posso sair daqui hoje e beber todas, e zoar todas, e pegar todas. Não, irmão, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que a vida é fugaz. Que a vida é um sopro. E que a gente precisa aprender a viver a vida enquanto a vida está correndo. Tem gente aí fazendo planos mirabolantes para 2029, para 2030, para 2035. Meu irmão, muito mais vale um plano muito simples para amanhã, segunda-feira, do que um plano incrível para 2030. Viva com alegria
a vida que Deus te deu hoje. Pastor, mas hoje eu só tenho lá em casa meia cartela de ovos. Pastor, é daquele ovo pequenininho, porque do grandão não dá para comprar. Está muito caro. Amanhã de manhã, então, acorda, irmão, estala 2 ovinhos, amassa uma banana, mistura, bota na tua frigideira, daquela que não agarra, que eu sei que você tem. Faz um cafezinho sem açúcar, toma e dá um glória a Deus na tua varanda. Vive tua vida. Aproveita a alegria de estar respirando, de estar vivo. E creia, o que Deus tem te dado é o suficiente. Pastor, mas eu sonho com mais. Trabalha. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Porque essa é a parte que lhe cabe na vida pelo teu trabalho, que você se fadigou. Quer mais? Se afadiga mais, trabalha mais. Conquiste. Calcule se vale a pena trabalhar mais para vivenciar mais coisas ou trabalhar menos e estar feliz com o que você já tem. Mas não se furte da alegria de perceber que está vivo. De perceber que tem uma família. De perceber que tem um irmão, que tem um amigo. De que tem alguém no teu telefone. Se você tem alguém no teu telefone para ligar no dia de angústia, você está melhor do que muita gente. Pastor, eu não tenho ninguém para ligar no meu dia de angústia, no meu telefone. Eu não tenho mais o meu melhor amigo porque ele me abandonou. Eu não tenho mais minha melhor amiga porque ela me abandonou. Deixa Jesus cuidar de você nessa noite então, meu irmão, minha irmã. Deixa essa igreja te abraçar nessa noite então. A gente não é perfeito não, gente, mas todo final do culto, a irmã Elisângela está ali pronta para anotar teu nome e orar, e essa igreja vai interceder pela tua vida, e você vai ver, Deus vai fazer coisa nova na tua história. E então Salomão faz um contraponto para cada realidade mortífera dos primeiros versículos. Se lá atrás ele diz que a morte é fatal, agora aqui ele diz que a vida é cheia de possibilidades. Se ali atrás ele fala que a morte é um ponto final, agora ele fala que a vida é o lugar onde mora a esperança. Se ali atrás ele fala que a vida é um limite, que a morte é um limite, é um limitador da nossa existência, agora ele fala que a vida é um ilimitado lugar, cheio de recompensas e construções de boas memórias. A vida é um lugar ilimitado, cheio de recompensas e cheios de oportunidades de construir novas memórias. Pastor, as memórias que eu trouxe hoje aqui para esse culto são de dor, são de lágrimas, são de angústia. Minha vida tem sido lágrima, dor e angústia. Que o Espírito Santo de Deus, então, te dê novidade de vida, força e autoridade debaixo da unção dele, para você construir novas memórias. Pastor, eu estou vivendo pouco, eu tenho pouco tempo de vida. Ah, meu irmão, se for pouco tempo de vida, que seja o melhor momento da tua vida. O melhor momento da tua história. Eu hoje de manhã orei por algumas pessoas aqui e eu coloquei no meu coração repetir uma frase. E eu repeti uma frase para muitas famílias e a frase foi: Deus, dê a essa família, dê a esse irmão, dê a essa irmã a possibilidade de viver um dos melhores anos de suas vidas. Porque eu creio, meus irmãos, que quem está debaixo da unção de Deus e está vivo, tem a oportunidade de ainda viver uma vida num lugar ilimitado, cheio de recompensas, alegrias, sorrisos e bênçãos. Pastor, então não vai ter mais problema, eu vou aceitar Jesus e não vai ter mais problema. Não, meu irmão, não é isso. O que eu estou dizendo é que em Deus faremos proezas. Em Deus viveremos o impossível. Em Deus
superaremos o impossível de ser superado em Deus. Sozinhos, a gente só vai ter morte, que é fatal, que é ponto final e que é limitador, mas em Deus viveremos vida, que é cheia de possibilidades, vida, que é o lugar onde mora a esperança, e vida, que é um ilimitado lugar cheio de recompensa e cheio de construção de novas memórias. Que Deus possa fazer você construir novas histórias no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu concluo essa palavra, irmãos, com mais um trechinho aqui de C.S. Lewis, do livro que eu estou lendo esse mês. Ele diz assim: a obra de Beethoven e o trabalho de uma diarista se tornam ambas espirituais, precisamente na mesma condição, a condição de serem, cada uma dessas obras, oferecidas a Deus. A obra de Beethoven ou de uma diarista estão no mesmo lugar, se ambas forem oferecidas a Deus. Seja qual for o chamado da tua vida, faça para a glória de Deus. Não se permita viver uma vida sem se envolver com a obra do Senhor. Se envolva com a obra do Senhor. Por que, pastor, que eu devo me envolver com a obra do Senhor? Porque no Senhor nós podemos viver projetos, nós podemos ter novos conhecimentos e nós podemos viver a sabedoria plena que só o Senhor pode dar. Então eu termino essa palavra, irmãos, convidando os obreiros daqui a pouquinho para se juntarem comigo aqui e a gente participar da mesa da ceia, afirmando para os irmãos o versículo 10. Porque Salomão termina essa sessão aqui do texto dizendo o seguinte: tudo que vier às suas mãos para fazer. Olha para cá. Ele não disse algumas coisas. Ele não disse as coisas que você escolher. Não. Ele disse tudo, irmãos. Tudo o que vier às suas mãos para fazer. Faça-o de forma bem cansada. É assim que está escrito? É ou não? Faça na hora que você quiser. Também não? Faça do jeito que você quiser. É isso que está escrito, irmãos? Ou esse texto nos assusta e até nos envergonha? Faça com toda a sua força. Posso ouvir um glória a Deus? Por que, Salomão, que eu tenho que fazer com toda a força aquilo que me vier a mão para fazer? Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria nenhuma. Salomão fala: ei, o lugar que você vai, sabe para onde você vai? Para a sepultura. Lá não tem trabalho. Lá não tem sabedoria, lá não tem obra, lá não tem nada. Então, tudo que vier na tua mão para fazer, meu irmão, faz com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Porque nós só temos essa vida. Nós só temos hoje, irmãos. Então eu termino a palavra de hoje dizendo: tudo que vier à mão para fazer. Dá uma olhadinha aí para a tua mão agora. Olha você para a tua mão. Tudo que vier à tua mão para fazer. O que o Senhor tem colocado na tua mão nesses dias? Como é que está a família que Ele tem colocado na tua mão para cuidar? Teu trabalho, e aqui na igreja, e a obra do Senhor, o que Ele tem te confiado? Tudo que tiver à mão para fazer, faça com toda a tua força. Pastor, mas eu já fiz muito, eu já trabalhei muito. É, meu irmão, mas você está vivo? Tudo que te vier à mão para fazer, faça com toda a tua força. Por quê, pastor? Porque na sepultura não tem obra. O que eu aprendo com esse texto é: trabalhar na casa do Senhor é dizer para Deus assim: Deus, me dá saúde, porque eu quero viver.
não trabalhar na obra do Senhor, esse texto me ensina também o contrário. Não trabalhar na obra do Senhor, ele me diz assim: Deus, se o Senhor quiser me levar, me leva logo, afinal, né? O Senhor tem me trago tanta coisa à mão para fazer e eu não faço. Então, qual a razão da minha vida? Que essa reflexão a gente possa levar agora. Que a gente renove a nossa aliança diante de Deus nessa noite. E que a gente prepare o nosso coração para viver um dos melhores anos da nossa vida. Amém, meus irmãos? Lhe convido a fechar os olhos e curvar a cabeça.